Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Velosa. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado António Filipe, deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista aos Verdes, o PSD tem naturalmente memória e neste processo recorda-se que em 2005 houve um debate semelhante de uma proposta do Partido Comunista em que o PSD votou contra e votou contra invocando no essencial que é contra a banalização do direito de iniciativa dos cidadãos. E essa memória mantém-se. Continua contra essa banalização deste processo. Porque quando se diz, por exemplo, que só houve uma iniciativa, pode não ter sido por causa das 35 mil assinaturas. Aliás, eu queria dizer que na Europa, as 35 mil assinaturas correspondem a 0,32% da população e é dos países da Europa aquele que precisa de menos assinaturas em relação à população para apresentar iniciativas legislativas. Isto para dizer que nós somos frontalmente contra esta ideia de que devemos reduzir de 35 mil para 5 mil. Não é para nós esta a questão. Porque o PSD é obviamente sensível à necessidade de haver uma maior aproximação dos cidadãos com o Parlamento. Agora, isso não é à custa dessa banalização para fazer com que as iniciativas legislativas que devem ser normais que partam do Parlamento passem a partir de um número reduzido de cidadãos ao serviço não se sabe de quais interesses. Nós, PSD, defendemos essa aproximação, mas não à custa deste método. Queria dizer uma segunda coisa. Nós também entendemos que esta lei que é uma lei de 2003, na sequência da revisão de 1997, contém uma coisa que deve ser um lapso, que é os cidadãos residentes no estrangeiro não podem apresentar ou subscrever iniciativas legislativas de cidadãos residentes no território nacional. Esta discriminação é inaceitável. O PSD é claramente contra ela. E numa primeira oportunidade, quando isso demonstrar que é possível, por exemplo, através de um projeto próprio, vai alterar esse artigo 2º, porque essa discriminação, sim, é inaceitável. Portanto, aquilo que nós queremos dizer aos proponentes desta proposta, destes projetos de lei, é que não aceitamos, continuamos a não aceitar que se reduza de 35 mil assinaturas para 5 mil assinaturas este direito desta iniciativa. Não aceitamos, Sra. Deputada. É uma questão de coerência. Nós sabemos que as coisas evoluem e sabemos que aí estão alguns partidos que se mantêm sempre com as mesmas ideias ao longo dos anos. Nós aqui achamos que devemos ser coerentes com esta matéria. Não percebo porque é que os partidos não apresentaram efetivamente uma proposta que fosse razoável, não de baixar de 35 para 5 mil. Não depende do PSD, obviamente, de apresentar essa proposta. Depende de nós dizer e denunciar que o Partido Comunista Português continua igual a si próprio. Em 2011 propõe a mesma coisa, propôs em 2005 e se já não aceitámos nessa altura, também não aceitamos agora. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pitamecha. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PS, sem aderir aos pontos concretos do projeto de lei, não deixa de considerar que a sua discussão pode ter interesse neste Parlamento. E desde logo para o Partido Socialista, porque o PS é um partido que se revê na doutrina constitucional, na doutrina da nossa Constituição, que é a Constituição democrática, a Constituição do 25 de Abril, que é uma Constituição que é fundamentalmente tributária da democracia representativa em que nós vivemos o nosso regime e queremos continuar a viver. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a primeira coisa que eu gostaria de dizer em nome do Grupo Parlamentar do CDS é que a questão que aqui está
e que aqui está colocada, depois da consensualização, depois do modelo austríaco, depois da nossa aprovação em 97, não é óbvia nem objetivamente uma questão dogmática, quer dizer, não estamos a falar de um dogma nem de algo de fundamental, estamos a discutir, no fundo, aquilo que é, para a iniciativa legislativa dos cidadãos, razoável, por assim dizer. E, para nós, ainda que esta questão não seja dogmática, há uma questão que é uma questão de princípio e que é uma questão, se não ideológica, pelo menos política, que é a valorização que nós fazemos do modelo da democracia que temos. Ou seja, nós queremos ou não queremos um modelo de democracia representativa. Queremos ou não queremos que o centro e o cerne da nossa sistema político seja um modelo de democracia representativa centrado no Parlamento, em que a iniciativa legislativa de cidadãos é a exceção, por assim dizer, e não a regra. Nós queremos esse modelo. Achamos que a valorização deve continuar a ser feita com base na democracia representativa e não em fórmulas ou modelos de democracia direta. Dizem, apesar disso, já existe iniciativa legislativa e nós concordamos, e o número de 35 mil assinaturas, 35 mil cidadãos, é um número demasiado elevado. Bom, aí nós podemos até entrar nessa discussão. Agora, a grande pergunta aqui é, obviamente, qual é o número razoável. Nós estamos dispostos a rever este número, mas não para 5 mil, que é, obviamente, uma redução a despropósito e exagerada do nosso ponto de vista. Para uma segunda e sintética intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Telmo Correia, eu ia exatamente aproveitar o seu apelo aos argumentos razoáveis e convidá-lo a expressar-se sobre aquela que é efetivamente a proposta do Bloco de Esquerda. É ou não é razoável que o processo de recolha de assinaturas seja feito pela internet, seja feito em forma digital? É ou não é razoável que numa sociedade de informação, numa sociedade das redes sociais, esta possa ser uma das formas de recolha de assinaturas para a iniciativa legislativa de cidadãos? É assim para a petição. É ou não é razoável que os partidos da maioria aceitem, no mínimo, esta possibilidade de abrir o espaço de cidadania relativamente à iniciativa legislativa de cidadãos? Ou os senhores querem manter tudo como dantes, quando, na verdade, nenhuma das iniciativas em debate está a ameaçar a democracia representativa, mas é evidentemente cada uma delas, e a iniciativa do Bloco de Esquerda, e termino mesmo, Sr. Presidente, é um convite à razoabilidade, é um convite aos argumentos razoáveis, é um convite a que os senhores aceitem que é um mecanismo elementar de reforço deste direito que a lei bloqueia e que aparentemente querem preservar. Para uma segunda intervenção, também muito sintética, tem a palavra o deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda mais sintética. Bom, nós o que verificamos é o seguinte, é que quando se fala em cidadãos, o CDS fica irritadíssimo. Foi o que nós vimos sobre o deputado Telmo Correia. Bom, o Sr. deputado Telmo Correia devia-nos explicar em que é que a iniciativa legislativa de cidadãos afeta a democracia representativa. Porque ninguém percebe, se os senhores
deputados entendem que o referendo não põe em causa a democracia representativa e não põe, então como é que a iniciativa legislativa de cidadãos vai pôr em causa a democracia representativa quando é a Assembleia da República que decide, afinal, sobre qualquer iniciativa que seja apresentada? O Sr. Deputado Hugo Velosa, diz que o PCP não mudou de opinião. Pois não, é que em 2005 5.000 assinaturas eram tanto 5.000 assinaturas como são hoje. 5.000 assinaturas são 5.000 assinaturas. Para o PSD é que nem sempre 2 e 2 são 4. Mas isso é um problema do PSD. Mas a última questão, Sr. Presidente, é esta. Tanto o Sr. Deputado Hugo Velosa como o Sr. Deputado Telmo Correia disseram assim: bom, o Sr. Deputado arranjem um número razoável. Bom, devo interpretar que consideram que 25.000 não é um número razoável. Já é um avanço. Bom, mas dizem-nos, mas 5.000 não é razoável. Então os senhores façam o favor de nos dizer qual é o número que consideram razoável. Bom, e tem muito bom remédio. Os senhores deputados viabilizam esta iniciativa e depois, na especialidade, vão dizer-nos qual é o número que consideram razoável e provavelmente entender-nos-emos. O que acontece é que os senhores não querem que os cidadãos possam apresentar iniciativas legislativas à Assembleia da República. E tudo aquilo que estão a dizer são aquilo que se chama desculpas de mau pagador. Senhores deputados, acabamos este ponto da ordem de trabalhos. Vamos passar ao quarto ponto da nossa ordem de trabalhos de hoje. Discussão do projeto de lei 32/12, primeira bloco de esquerda, altera o Estatuto dos Deputados, aditando novos impedimentos. Para a apresentação do projeto de lei, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a transparência da vida pública é essencial à democracia. A credibilização da democracia é uma peça fundamental da sua própria existência e é nesse sentido que o Bloco de Esquerda apresenta um projeto que altera o Estatuto dos Deputados, aditando novos impedimentos. A ética não se impõe por lei, pratica-se, mas sabemos todos que precisamos de regras na nossa vida política para que a transparência exista. E sabemos também que temos de ir aperfeiçoando essas regras conforme também o que são as novas formas que vão aparecendo da organização da nossa vida pública, da nossa vida política e também daquilo que é a organização dos negócios, das empresas, dos vários interesses em confronto muitas vezes. O Bloco de Esquerda apresenta propostas de 3 tipos para fortalecer exatamente a democracia e a transparência da vida democrática no que diz respeito à nossa atuação, nós que estamos aqui, deputados e deputadas. São propostas, por um lado, que fortalecem a independência, a autonomia dos deputados e das deputadas, nomeadamente quando falamos daquilo que é a nossa ação de fiscalização do Governo e da Administração. E fortalecemos dizendo que não pode um deputado ou uma deputada ser simultaneamente titular de um órgão coletivo público ou de um órgão de uma empresa que tem capitais públicos, independentemente desses capitais serem maioritariamente ou exclusivamente públicos ou não. Ou seja, quando estamos a falar de entidades participadas pelo próprio Estado, não pode um deputado, de alguma forma, fazer parte de algum dos seus órgãos e mantém assim a sua independência e a sua autonomia. Dizemos também que nenhum deputado pode prestar serviços ao Estado. Não pode prestar serviços de assessoria, de consultadoria, de patrocínio, nem direta, nem indiretamente através de uma sociedade que faça parte. Nós temos já impedimentos, muitos, no que diz respeito, por exemplo, a atividades de comércio e indústria. Um deputado que seja dono de uma papelaria não pode vender papel à escola pública que fica em frente. Mas um que seja advogado pode prestar serviços ao Estado. E isso é inadmissível. É mais uma vez a independência e a autonomia dos deputados e das deputadas que está em causa e é isso que queremos fortalecer. Queremos depois também fortalecer as barreiras entre o que é o interesse público e o interesse privado, naquelas que são as zonas de negócio, do comércio e da indústria com o próprio Estado. Por um lado, fazendo com que os impedimentos que têm a ver com os cons sejam equiparadas também às uniões de facto, porque é assim que tem sentido, e também fazendo com que não haja limitação quando falamos em sociedades que fazem negócio com o Estado ou são concessionárias ou prestam algum tipo de assessoria ou consultadoria, que não haja distinção entre se há 10% do capital, 20% ou 5%. Não interessa. Não pode um deputado ter capital de uma empresa que faz negócios com o próprio Estado. Finalmente,
e esta é a última proposta que faz parte deste projeto de alteração do Estatuto do Deputado, é uma norma que impede que um deputado ou uma deputada esteja a prosseguir interesses que são opostos ao do Estado, impedindo que haja patrocínio de ações de entidades sem interesses contraditórios ao do Estado. Não pode um deputado